Namaskar, saudações, amigas, amigos. Saudações. Sejam muito bem-vindos, então, para essa mais uma imersão, né? Com o título A Investigação do Ser pela perspectiva dos ensinamentos, dos apontamentos de Shri Sadhu Om. A gente pede que a partir desse momento todos desliguem os seus microfones para que a gente possa ter esse momento mais focado na transmissão, no que a gente está compartilhando aqui com vocês. E depois, no final, a gente tem um momento, se alguém tiver alguma questão, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, aí no final a gente deixa um tempinho para isso. Lembrando que os nossos encontros também estão sendo gravados e, e depois eles são disponibilizados no canal do YouTube do Shri Ramana Mandir. E aí vocês podem assistir novamente esse encontro sempre no dia seguinte. Tá, eu ainda vou fazer mais alguns comentários. A gente está aqui com uma fotinho de Shri Ramana entre nós dois. Não é a maneira, a estética espiritual que a gente sente que é a mais adequada. Mas a gente queria muito trazer a imagem, então a gente deixou ela aqui entre nós. A foto muito, que a gente queria, o tamanho que a gente queria do rosto de Shri Ramana não caberia na câmera. E também a gente não acha muito interessante essa coisa de estar na frente do rosto. Toda fotografia de um sábio é considerado um murti, é um objeto sagrado. É óbvio que ele não é sagrado por ele mesmo, ele é sagrado porque a gente sacraliza, né? Como tudo na vida, a gente cria a relação com o sagrado. Então o mais indicado, sempre que você tem um murti, é que ele esteja desimpedido, livre ao acesso visual de todos, não é? Mas aqui ainda a gente não conseguiu criar um ambiente adequado. A gente teria que colocar ele talvez aqui, né? Assim. Mas aí não dá pra ver lá. Enfim. Enfim, não ia dar muito certo ainda. Mas o mais indicado, quando a gente tiver o Shri Ramana Mandir físico, se for o caso da gente ter um Shri Ramana Mandir físico, aí como a gente tem o murti de centro e a gente senta à direita do murti para fazer os comentários, como funcionam em outros mandirans consagrados a Bhagavan e a outros gurus, né? A investigação do ser, segundo os apontamentos de Sadhu Om, de uma certa forma, é uma continuidade do trabalho que nós realizamos, da imersão que nós realizamos passada. O que nós trabalhamos? A gente trabalhou a essência do despertar. Então a gente tem só uma questão que precisa ser colocada para vocês aqui. Por um lado, nós temos... Só um minutinho, a Estela disse no WhatsApp que não está conseguindo acessar. Não sei, veja se você consegue falar com ela. Então, assim, por um lado, a gente tem a questão de uma certa continuidade com o que foi trabalhado antes. Então, quem não estava na imersão anterior, pode ser que em algum momento a gente faça alguma referência à imersão anterior, mas eu vou cuidar de fazer, de manter ao máximo o conhecimento que vai ser transmitido aqui, fechado aqui mesmo. Mas não tem jeito, a gente tem duas questões. Primeiro, essa dada continuidade da imersão passada. Segundo, é especialmente indicado para quem já conhece o Atman Vichara ou a prática da autoinvestigação. No entanto, mesmo a pessoa não tendo nenhum tipo de conceitual pronto a respeito do Atman Vichara, pode até ser que isso seja benéfico no final das contas. Por quê? Porque a gente vai criando, na medida em que nós vamos travando contato com um certo corpo de conhecimento, é natural que a gente crie alguns vícios de prática com esse corpo de conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo mais básico disso. Por exemplo, a pessoa ela começou a praticar Hatha Yoga, o yoga corporal, o Tantra Yoga, que envolve, por exemplo, a prática de certos asanas e respiratórios e bandas ou contrações musculares. Depois de um tempo que ela travou contato com o conhecimento,
é normal, é esperado que de certa forma ela acabe criando um certo hall de técnicas, de asanas, por exemplo, de posturas, e ela fique só praticando aquelas mesmas posturas e acabe não se prontificando a ir além, a conhecer mais, a desenvolver mais outras posturas. Ela acaba criando uma prática um tanto, entre aspas, viciada. E aí é interessante que ela se exponha a outros métodos ou outros professores, mesmo dentro do único escopo, do mesmo escopo, Hatha Yoga. É interessante que ela se exponha para ela poder ir se desafiando, ir conhecendo abordagens novas, asanas novos, etc. A mesma coisa acontece com a prática do Atma Vichara. Ainda que o Atma Vichara, a auto-inquirição ou auto-investigação, ela tenha um certo modo de fazê-lo, cada devoto acabou descobrindo uma parcela inédita dentro da prática. Às vezes nem é tão inédito, mas um dos devotos percebeu, olha, quando eu estou fazendo Atma Vichara, a minha mente tem tal comportamento. E isso é trazido para a reflexão, para o debate, e aquilo pode expandir em mais conhecimento. Então, quando a gente tem um guru, como no caso Shri Ramana Maharishi, que veio, emanou o seu ser numa forma humana e explanou sobre a autoinvestigação, quando esse ser desce, junto com ele já vem os seus discípulos. Se a gente for fazer um paralelo com Cristo, quando Cristo desceu e emanou e surgiu na Terra, todos os 12 apóstolos já estavam lá, esperando a hora de encarnar, às vezes até antes dele, né? Mais velhos do que ele, já estavam aguardando aquele momento em que o grande teatro cósmico da revelação divina vai se dar. Então, o que acontece? Shri Sadhuon foi um desses devotos, certamente eu falo isso sem dúvida, certamente ele participava do secto de Bhagavan, que desceu com Shri Ramana Maharishi para poder cumprir uma missão. E essa missão, sinto eu, é a retificação do entendimento do Atman Vichara. Então, para quem está na sala do Shri Ramana Mandir, no dia de ontem, eu trouxe uma apresentação de Shri Sadhuon. Como nem todo mundo está no Shri Ramana Mandir, depois a gente vai jogar para dentro da sala que foi criada para essa imersão, esse áudio, para que vocês possam ouvi-lo, quem já ouviu, ouvir de novo, e ir se alinhando, né, com a energia do Shri Sadhuon. O meu desejo também seria ter duas fotos aqui, Shri Ramana e Shri Sadhuon. Mas a gente está com bastante tarefa aqui, cotidiana, e não foi possível sair para fazer uma impressão do rosto de Sadhuon, mas depois a gente deixa lá na sala também, vai junto com o áudio. Eu vou fazer aqui um pequeno convite à introspecção para todo mundo. Vou dar a abertura da nossa imersão através da entrada das Upanishadas, em especial Isha Upanishada. Então eu convido todo mundo a internalizar, fechar um pouquinho os olhos. Podemos, ao seu critério, realizar Anjali Mudra ou não, unindo as palmas das mãos. Não é necessário, mas se você quiser fazê-lo. Assim inicia a Isha Upanishada e a maioria dos Upanishads. Preenchidas totalmente com Brahman, a divindade suprema, estão todas as coisas visíveis. Preenchidas completamente de Brahman, a divindade suprema, estão todas as coisas invisíveis. Todas as coisas de Brahman fluíram e vieram. De Brahman, do Deus universal, tudo. E, no entanto, permanece inalterado. Hari Om Shanti 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 Om
Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Muito bem. A gente está com alguém com o microfone acionado e não conseguimos desacionar. Maúde. Maúde, o seu microfone está acionado, querida. Arruma seu cabelo, que tá toda piada. Vocês podem ativar o microfone delas. Não, a gente não consegue porque a gente não é o anfitrião. Nós não somos o dono. Nós somos, assim como vocês, convidados na sala. Tenta clicar aqui nesses botõezinhos. Não tem como. Maúde! Ligar pra ela. Ligar pra ela. Ela desligou. Pronto. Opa, ligou? Isso. Pronto. Gratidão, querida. Gratidão, querida. Pra gente, eu vou só fazer essa declaração aqui, a Maúde é uma devota de longa data de Shri Ramana. A gente se sente sempre, assim, muito grato pela presença dessa devota de tantos anos de Shri Ramana. Gratidão, querida. Muito bem. Eu fiz o seguinte, nós estamos estudando uma obra conhecida como O Caminho de Shri Ramana Maharishi, de autoria de Sadhu Om. Eu peguei um trecho dessa obra, organizei ela em 3 partes e chamei de A Investigação do Ser. Este material será posteriormente compartilhado com vocês que estão participando da imersão e com todos do Shri Ramana Mandir. Eu estou trabalhando na tradução da obra completa. É longo, é um trabalho que vai tomar bastante tempo, mas com absoluta certeza vai ser de uma importância extraordinária. E eu digo isso por mim mesmo. Shri Sadhu Om chegou os escritos dele para mim no momento em que tinham vários nós intelectuais e eu estava tentando desfazer certos nós a respeito da prática do Atman Vichara. Porque, apesar de ter, desde a minha puberdade, sempre considerar Shri Ramana como o ideal perfeito de guru, eu passei muitos anos praticando diferentes sadhanas. Eu não pratiquei exclusivamente Atman Vichara. Eu tinha e tenho amor profundo por Shri Ramana, mas eu não tinha o Atman Vichara como meu sadhana. Depois de muitos anos, a partir de 2017, o meu sadhana foi realmente transformado para apenas Atman Vichara. Então, quando eu comecei a aprofundar mais e mais o Atman Vichara, eu fui dando de cara com uma série de questões que precisavam de uma elucidação maior, porque me remetiam a outros sadhanas e eu gostaria de compreendê-lo melhor. Shri Sadhu Om certamente foi de imensa importância no meu próprio processo de aprendizagem aqui do Atman Vichara no seu âmbito pragmático. Além do que, também a gente meio que acabou lá em Tiruvannamalai encontrando o Samadhi de Sadhu Om meio por acaso. A gente estava indo visitar o ashram de Lakshmana Swami e Sharada Ma, e no meio do caminho estava o Samadhi de Sadhu Om, e foi assim, Tiruvannamalai, a gente vai sempre dizer, se você tiver condições de ir, vá, conheça, suba Arunachala, entre nas cavernas onde Shri Ramana meditou e viveu. Mas assim, tem muitos lugares que eu considero de um poder espiritual incrível, e um deles, certamente, é o Samadhi de Shri Sadhu Om. Então, a gente está muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. A gente vai ter, eu coloquei aqui tópicos com pequenos trechos de falas de Shri Sadhu Om, com alguns comentários para facilitar o entendimento de todos, ok? A partir disso, a gente vai tendo, a gente vai convidando alguns momentos de introspecção, mas a gente aconselha já a leitura acontecer de forma introspectiva. Então, quem quiser, né, permanecer de olhos fechados, não tem nenhum problema. Então, o primeiro tópico que eu levantei e que eu acho que é de
extraordinária importância na investigação do Atman, do ser, é o entendimento. Primeiro, o eu, ou o Atman, não é um objeto. Ao ouvir a expressão autoindagação, Atma Vichara, as pessoas geralmente entendem que isso significa investigar o eu ou indagar sobre o eu. Como fazer isso? Quem deve inquirir o ser ou quem deve investigar sobre o ser? O que a investigação realmente significa? Tais questões surgem naturalmente, não é? Assim que ouvimos os termos Atma Vichara ou Brahma Vichara, muitos de nós naturalmente consideram que existe algum tipo de refulgência ou poder sem forma dentro de nosso corpo e que vamos descobrir o que é, onde está e como é. Essa ideia não está correta, porque o ser, Atma, não existe como um objeto a ser conhecido por nós que procuramos conhecer. Então, esse ponto é importante porque a noção de que o Atman pudesse ser um objeto constrói dentro de nós uma expectativa a respeito de algo que vai acontecer dentro da prática do Atma Vichara. Como, por exemplo, a visão de uma luz, ou uma da comoção, escutar alguma coisa, etc. Luz, visão, audição, todos esses elementos são objetos para a consciência, são percebidos por nós. O Atman não é um objeto, então ele nunca vai ser percebido. Ele só pode ser evidenciado como uma autocontemplação. Ponto 2. A segunda e terceira pessoa. Como o eu brilha como a própria natureza daquele que tenta conhecê-lo, o autoinquérito não significa investigar um objeto de segunda ou terceira pessoa. É para nos fazer entender isso desde o início que Bhagavan Ramana chamou autoinquirição, quem sou eu? Chamando nossa atenção diretamente para a primeira pessoa. Nesta pergunta, quem sou eu? Eu sou denota o eu e quem representa a pergunta. O termo utilizado por Shri Bhagavan em Tamil é Nanayar, então fala-se, algumas vezes você vai encontrar nas escrituras Bhagavan falando Atma Vichara Nanayar ou alguma coisa do gênero, ou seja, ele acopla a autoinquirição, a autoinvestigação à inquirição. Quem sou eu? Veja, Bhagavan não nos trouxe o Atma Vichara como quem é você, ou o que é a alma, ou quem é a alma, ou o que é o mundo, ou quem é Deus. Ele não leva você a fazer nenhuma pergunta de fora do, digamos, cerne de si. Por que ele não faz isso? Outras tradições podem começar apresentando para nós teorias ou nos estimulando a inquirir, a investigar o que é o mundo, o que é a alma, o que é a vida, o que é Deus, ok? Para depois, digamos, de cozinhar bastante esses assuntos e tostá-los na investigação através do tarka, ou seja, da reflexão do mundo, trazer a pergunta mais importante, que é quem sou eu? Bhagavan, ele simplesmente nos libera deste campo de especulação. A maioria dessas questões nos levaria a especular. De uma certa forma, quando eruditos panditas iam até Shri Ramana e inquiriam a ele questões como cosmogonia, como o mundo se formou, os Mahabhutas, os grandes elementos, etc., Shri Ramana, tudo o que dizia é, quem quer saber disso? Para quem que eu vou responder? Ou seja, não perca tempo com essas questões
periféricas, porque uma vez que você acessa o cerne do ser, todas essas questões, se ainda existirem, vão ser resolvidas no próprio ser, de tal forma que é por isso que é chamado de o caminho direto, ou o caminho radical, porque vai diretamente à raiz da questão. Então ele nos estimula a ir diretamente para a investigação do eu. Agora, há uma pergunta aí. Quem sou eu? Terceiro tópico. Quem realiza a pergunta? Quem é que deve investigar o eu? Para quem é necessário esse inquérito? É para si mesmo? Não. Visto que o ser é o todo sempre alcançado, sempre puro, sempre livre e sempre bem-aventurado, ele não fará nenhuma investigação, tampouco precisa. Tudo bem, então é apenas o ego que precisa fazer a investigação. Esse ego pode conhecer o eu? Esse ego é uma aparência falsa, não tendo existência própria. É um sentimento infinitesimal, mesquinho de eu, que desaparece e perde sua forma durante o sono. Então, o ser pode se tornar um objeto que poderia ser conhecido pelo ego? Não. O ego não pode conhecer o eu. Assim, quando se verifica que a autoindagação é desnecessária para o si mesmo e o autoconhecimento é impossível para o ego, surgem as perguntas. Qual é então o método prático de fazer a autoindagação? Por que esse termo autoinvestigação é encontrado nos Shastras? Não devemos examinar assim e descobrir? Vamos fazer isso. Eu arrepio com Shri Sadhuon, porque ele vai direto para aquilo que nos atormenta dentro da prática do Atma Vichara. Com absoluta certeza a gente chega aqui diante do que pode ser chamado de o paradoxo metafísico do Atma Vichara. Por quê? O ser não precisa inquirir. Por que o ser não precisa inquirir? Porque o ser é. E como ele é, ele se sabe. E como ele se sabe, ele vai perguntar o que para quem? É quase como alguém que, sendo humano, perguntaria para si mesmo: será que eu sou humano? Quer dizer, é um despropósito. O ser nunca questionaria para si mesmo. Agora, se a gente pensar, e também uma outra coisa que é importante, o ser também não inquiriria, porque para ele não existe noção de progresso, de evolução. Ele não se transforma, ele não pode ser melhorado. Então, o ser ele não pratica sadhana. Não é possível para o ser praticar sadhana, porque ele é o Siddhi, ele é o perfeito ou a perfeição. Então não há porquê. É o mesmo que você pensar que Deus acorda pela manhã e faz um pouco de meditação para ele ficar mais em paz. Não é possível. Então não é ele que pratica. Um outro ponto é assim, se a gente pensar que é o ego que pergunta, a gente lembra que o ego, a palavra, a ideia ego, no escopo filosófico do Advaita, é chamado ahankara. Então o ahankara, ou o eu fazedor, né, o eu faço a apropriação da ação, ele não existe por ele mesmo, ele é insubstancial. Como o ego não existe, como ele não tem uma existência estável, e a gente percebe que ele está mudando a todo momento, porque ele depende intrinsecamente da nossa interação com os fenômenos e da nossa reação frente aos fenômenos, obviamente ele não é nada fixo que pudesse inquirir. Nas linhagens do Tantra, quando se fala sobre o ahankara desejando descobrir a verdade do ser, isso é apresentado na forma de uma anedota. Eu gosto bastante, então eu vou trazer aqui vou gotejar aqui um conhecimento tantrika só para poder dar uma
animadinha pra gente aqui, anedótica. Eles falam assim, ó, é como pretender perguntar para o filho o nome da sua mãe estéril. Olha o koan que eles apresentam. Pergunta para aquele filho qual é o nome da sua mãe estéril. Ou seja, nem o filho existe. Como é que a gente vai perguntar? O que ele vai poder responder? Qual é o nome da sua mãe? Ele nem nasceu porque ela é estéril. É a mesma coisa. O ego não nasceu, ele é estéril do início ao fim. Ele tanto não é matriz quanto produto. Logo, não é o ego que pergunta e não é o ser que pergunta. Todo mundo que começou a praticar Atma Vichara certamente deu de cara com essa questão. Na hora que começou a perguntar quem sou eu, sentiu um certo estranhamento. Né? Quem sou, mas qual é a lógica de perguntar quem sou eu? Eu vou responder o que como? Não é? Então, Shri Sadhuon, obviamente, vem em nosso socorro para dizer, calma, não é o ego que pergunta, não é o ser que pergunta. Então a gente precisa descobrir o que é o Atma Vichara. Então, ele vai trabalhar aqui com a gente no quarto aspecto, quarto ponto que eu levantei, que é o quê? O Atma Vichara dos Shastras e de Bhagavan. Há uma pequena distinção na aparência da apresentação. Há uma diferença entre a maneira pela qual o termo investigação é usado por Shri Bhagavan e a maneira como os Shastras, as escrituras, o usam. Os Shastras advogam negar as 5 bainhas, ou seja, o corpo, o prana, a respiração, a mente, o intelecto e as trevas da ignorância como não eu, neti, neti. Pois bem, então, assim, quando a gente pega para fazer a análise das escrituras, Atma Vichara é apresentado para nós na forma de net, da negação de tudo aquilo que é composto e impermanente. Então, basicamente, trata-se de um processo discursivo, isto é, especialmente presente nas escrituras de Shri Shankaracharya. A de Shri Shankaracharya, ele tinha por base de ensinamento o Tantra. E o Tantra é uma filosofia da linguagem. Mas isso que eu estou afirmando aqui, eu já vou fazer um pontuar aí, porque eu sei que tem gente que estuda a de Shankaracharya e gente que já entrou em contato com o Tantra e tem o Tantra como filosofia. Então eu só preciso dizer uma coisa aqui para deixar salvaguardado aí para você, que é o seguinte: não é um consenso de que a de Shankaracharya tivesse sido um tantrika desde o início da sua vida como expositor filosófico, né? como viajante apresentando a sua leitura filosófica não dual. Há alguns historiadores que falam que ele se converteu ao tantrismo mais adiante e primeiro ele tinha sido um autêntico mestre de Vedanta. Mas há historiadores que afirmam que não, que na verdade ele era Shaiva Tantra desde o início e que depois ele foi simplesmente fez o quê? Ele tomou como compromisso espiritual coletivamente com a sociedade ensinar o Vedanta Advaita. Mas ele, na sua própria intimidade, se reconhece como tantrika. Ok? Então, o Tantra, filosofia da linguagem, discorre através da linguagem um meio pelo qual o intelecto é neutralizado. Então, essa linguagem cadenciada que neutraliza o ahankara e todas as agitações mentais, ela pode ser aplicada de forma meditativa, como uma meditação chamada tarkadiana, ou seja, é uma contemplação discursiva, reflexiva. Nessa meditação reflexiva, o yogin senta-se, fecha os olhos ou não, isso é indiferente, e ele vai contemplar as camadas, negando-as. Então, primeiro, ele se senta. Agora, do jeito que você está, já é uma prática a ser experimentada. Você pode fechar o olho. Pera, tá travando. Perfeito. Então eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu ia convidá-los
a já assumir uma prática contemplativa, que você pode fechar os olhos ou não, e você não precisa, na verdade, fechar os olhos e nem precisa fazer nada com a sua postura física. Mas se você quiser alinhar um pouquinho mais para poder ir ao encontro, né, de um estado de introspecção mais vívido, fique à vontade. Basicamente, o yogin experimenta de imediato o seu corpo inteiro. Quando diz experimenta o seu corpo, necessariamente estamos falando de contemplar a postura do corpo. Aquilo que nós chamamos postura é como cada parte do nosso corpo repousa. Como repousa a perna esquerda, a perna direita, a posição do seu braço esquerdo, do braço direito, as partes do corpo em contato com o seu assento, contemplando toda a área posterior das costas, dividida na lombar, coluna dorsal e cervical, sentindo pubis, baixo ventre e abdômen, tórax, o pescoço, a face. Eis o corpo na postura em que está como está. Net. Não sou isso. Por quê? É impermanente. Agora, essa postura. No momento seguinte, outra postura. Aquilo que está em constante mutação não é o que eu sou. Quando olho para o corpo, naturalmente estou olhando para a força vital. A força vital expressa-se tanto como sensações corporais quanto fluxo respiratório. As sensações estão em constante transformação. A respiração se altera momento a momento. Logo, net. Não sou isso. Não sou mudança. Eu vejo a mudança. Contemplo pensamentos e estados mentais. A mente é tal como um vaso em constante mutação. Altera-se no seu humor e na sua qualidade de percepção, lucidez, clareza, constância. Ela é como que o espaço aberto onde diferentes fenômenos se manifestam, os pensamentos, na forma de memórias, imagens, palavras. Tudo em constante mutação. Logo, net. Não sou isso. Não sou isto. Contemplo a qualidade do pensar empírico, do refletir voluntário, que é a capacidade de produzir pensamentos voluntários e encadeados na forma de reflexão. Isto é o que estamos fazendo desde o início. Diferente do pensamento que surge de forma espontânea e selvática, sem controle, o pensar reflexivo é um pensar voluntário. Como eu sou capaz
de produzi-lo e de abandoná-lo à vontade, também ele é impermanente e me serve como instrumento. Logo, net, não sou isto, não sou mudança, não sou transformação. Finalmente, temos os estados obscurecidos de inconsciência, tal como o desmaio e o sono profundo. Aí não há corpo, não há força vital, não há mentalidade, não há pensamento nem discurso ou reflexão. Dotado da escuridão, do não ser, e como não pode ser sustentado à vontade, também sendo dotado de impermanência, net. Não sou isto, não sou isto. Assim nós estamos experimentando uma forma, a mais comum dentro do estudo do Advaita Vedanta. Podemos externalizar um pouco, caso você sinta o desejo de externalizar. Trabalhamos com o que é chamado as 5 bainhas. Annamaya Kosha, a estrutura corpo. Chamado Annamaya porque é uma estrutura composta de alimentos. Anna é comida. Pranamaya Kosha, que é a estrutura energética, vital, feita de prana. Manomaya Kosha, que é a estrutura mental, esse campo onde os pensamentos surgem. Vijnanamaya Kosha, que é a nossa capacidade de reflexão, de encadilhamento de pensamentos. E Anandamaya Kosha, que apesar de ser um Ananda, de ser uma beatitude, de ter um gozo, é um Maya Kosha porque não é um gozo experimentado de forma consciente. É aquilo que, por exemplo, nós experimentamos todas as noites em sono profundo, que nos traz prazer e satisfação, mas não estamos lá para realmente gozar amplamente desse prazer e satisfação do sono profundo. Então, a diferença básica entre o apontamento do Shastra é que a grande maioria dos Shastras falam do Atma Vichara como a prática de net, não isto, não isso, de negação daquilo que é impermanente. Voltamos à leitura de Shri Sadhuam. Mas quem deve negá-los e como? Negá-los, no caso, negar os 5 Maya-koshas. Se a mente ou o intelecto deve negá-los, na melhor das hipóteses, pode negar apenas o corpo físico insensível e o prana, que são objetos vistos por ele. Além disso, como a mente pode negar a si mesma sua própria forma? E quando não pode sequer negar-se a si mesma, como pode negar as outras 2 bainhas, o intelecto e as trevas da ignorância que estão além do alcance de sua percepção? Durante o período de investigação, portanto, o que mais a mente pode fazer para permanecer como eu, exceto repetir mentalmente: eu não sou este corpo, não sou este prana? A partir disso, fica claro que o inquérito não é um processo de uma pergunta sobre outra. Isso é importante de ressaltar. Porque o que Shri Sadhuam está dizendo, para deixar bem claro, quando a gente diz eu não sou o corpo, eu não sou a força vital, eu não sou a mentalidade e os pensamentos, quem está dizendo isso é o Vijnanamaya Kosha. A gente está fazendo isso pela estrutura do pensamento que absorveu o conhecimento. É a porta de entrada para o conhecimento espiritual. Todos nós entramos no conhecimento espiritual escutando a verdade dos Shastras e o testemunho dos sábios, que disseram que nós não somos esses elementos em constante mutação. Correto? Então é por aí que a gente começa. No entanto,
esse que está dizendo eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, ele não deixa de ser uma bainha. Ele continua sendo um Maya Kosha. Ou seja, aqui especificamente, o Vijnana Maya Kosha, que tem um Shastra Buddhi, uma inteligência intuitiva iluminada pelas escrituras ou testemunho dos sábios. É por isso que a pergunta quem sou eu, ensinada por Shri Bhagavan, deve ser entendida como autoatenção, ou seja, atenção apenas à primeira pessoa, ao sentimento eu. Então aqui, o self-attention, né? A autoatenção, ela também pode ser traduzida como atenção a si mesmo, ser atenção, firme autoobservação, autoatentividade ou ainda adesão ao ser ou adesão a si mesmo. Só fazer essa retificação de tradução, porque assim, a tradução ela pode ter, a gente pode traduzir de muitas maneiras e todas elas estão adequadas. Mas aí a gente tem uma alteração. Né? Enquanto os Shastras afirmam o Atma Vichara como esse processo net de negação, o que Sadhuon vem e retifica para nós é que o Atma Vichara ensinado por Shri Bhagavan não é a negação feita pelo Vijnana Maya Kosha. Ele não utiliza-se das ferramentas daquilo que é condicionado, daquilo que é limitado. A investigação acontece do ser para consigo mesmo. E só. Agora a gente traz então o segundo tópico que eu trouxe para a gente poder analisar hoje, que é o quê? Apenas ser como somos. Atender a algo diferente de nós mesmos é uma ação, porque envolve um movimento aparente de nossa atenção, afastando-se de nós mesmos em direção a essa outra coisa. Atender ao nosso próprio ser autoconsciente essencial, por outro lado, não é uma ação, porque é um estado em que nossa atenção repousa em si mesma, sem se mover para qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Portanto, Shri Bhagavan frequentemente descreveu esse estado de atenção como o estado de apenas ser, ou ser como somos. Aqui nesse ponto a gente pode dizer que a gente não tocou nada de muito original. Assim, original para quem já está estudando, investigando Atma Vichara, já leu muita coisa. Muito do que foi dito aqui, algumas minúcias é que podem trazer maior clareza. Mas muito do que foi dito já foi refletido, já foi apresentado inclusive dentro do Shri Ramana Mandir ou através da literatura. Mas são alguns aspectos que são interessantes da gente manter no foco, no ato da nossa prática, no nosso Upasana, né? No momento em que a gente está fazendo o treinamento. Então a primeira que eu acho que é extremamente importante é recordar que não é um objeto. O Atman não é um objeto. Então não vai acontecer nada na sua meditação para ser tomado como o Atman. E, no final das contas, a gente precisa ser muito honesto e sincero. Quando que a gente diz que a nossa meditação foi boa? A gente gosta de dizer que a nossa meditação foi boa quando tem muito silêncio mental, a gente vê luzes, a gente tem uma comoção especial, diferente do ordinário, do comum. Só que a prática do Atma Vichara é a prática do absoluto comum. O absoluto comum ele é mais valioso e importante do que todos esses outros efeitos, digamos, pirotécnicos da mentalidade. Aliás, esses efeitos pirotécnicos da mente são mecanismos de defesa do Ahankara. O Ahankara está usando tudo que ele tem para não ser dissolvido, para não ser destruído no fogo do espírito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de não fazer do Atman um objeto. Por quê? Porque quando a gente faz isso, o primeiro movimento que acontece é de sair de si e ir na direção do Idam. Isso é o que foi trabalhado na nossa imersão passada
a essência do despertar. A gente encerrou a nossa imersão trabalhando com o assunto do Aham Idam. Não sei quem estava, se vai recordar, mas também eu vou recordar agora para quem não estava sabendo. Então, assim, a grande maioria das práticas de meditação estão fundamentadas na relação subjetiva, mística, interna de um Aham, eu, e um Idam, o outro. Esse eu e outro pode ser muita coisa. O que acontece? Esse eu e outro pode ser, por exemplo, uma imagem da divindade, o nome da divindade, como a gente canta mantra, pode ser, quando eu falei, né, da imagem, pode ser um Murti, um Istadevata, um santo, enfim. Ou cantar os santos nomes, ou usar as bainhas. A grande maioria das práticas de meditação usa as 5 bainhas. Ou você vai ser conduzido a observar o corpo, as sensações, ou você vai ser conduzido a observar a respiração, ou você vai ser conduzido a imaginar algo, a produzir uma imagem. Não é verdade? Pensa na maioria das técnicas de meditação. A maioria delas usa as 5 bainhas de apoio. E o que acontece no caso do Advaita, na sua expressão radical? Ela diz, não use nenhuma das bainhas. Você pode pegar algum dos elementos das bainhas para produzir unidirecionamento mental, que foi o que a gente trabalhou na essência do despertar. A gente veio trabalhando alguns adaras, ou seja, suportes para a nossa prática de contemplação, de meditação, e encerramos a imersão da essência do despertar fazendo o quê? O que a gente vai fazer hoje de novo, porque isto é um diferencial para a nossa prática e deve ser treinado com bastante frequência até que a gente consiga assimilar o que significa abandonar as bainhas e permanecer sendo como se é. Perfeito? Então aí a gente vai fazer uma prática e eu ainda retorno, porque ainda há um elemento aqui que pode passar desapercebido nos ensinamentos de Bhagavan e que não pode passar desapercebido, porque ele explica por que Atman Vichara é uma espécie de detergente do karma, queima o karma, limpa o karma. Então a gente pode, nesse momento, novamente, gerando a introspecção com os sentidos recolhidos ou não, se você quiser fechar os olhos ou não, fique à vontade, o que lhe for mais confortável. Recolhemos os sentidos e nós temos então as 5 bainhas. Eu vou propor uma bainha, um aspecto da bainha Pranamaya Kosha, tomando como adara ou suporte para a focalização e o unidirecionamento mental, o fenômeno mais basal da prática de meditação, a respiração. Assim, contemplamos as sensações inerentes à respiração. A carícia do ar entrando e saindo. Evitando torpor, você, de forma aguda, vívida, registra todos os detalhes. O ritmo da respiração, sem alterá-lo. A temperatura do ar entrando
temperatura do ar que sai. E no seu treinamento, qualquer fenômeno diferente da respiração é mantido à periferia da sua percepção, voltando sempre para a respiração. Sustente a introspecção. Nós trabalhamos então com aquilo que é o mais basal, a entrada à prática da contemplação, onde aham, a testemunha, eu que observo, estou em relação com o idam sendo o meu ponto focal. Qual é ele? É o adhara, ou o suporte da respiração. Aham, eu, idam, a respiração. No Atman Vichara, nós vamos substituir o idam. Aham, aham. Eu e eu. Assim, eu solto a respiração e apenas estou ciente de mim. Eu que observo a respiração, deixo de observá-la e repouso em mim mesmo. É o estado firme de percepção. Perder o sentido do ser, de estar como se é, livre de idam, segura no adhara, respira conscientemente, estabilizou, solta o adhara, larga a respiração e volte apenas a perceber a si mesmo como se é.